Abra comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Toda a preocupação que Jesus tinha enquanto estava conosco era, em primeiro lugar, de nos mostrar o que deveríamos fazer para herdar a salvação. Jesus queria que as pessoas crescem nele como Filho de Deus, que veio para pagar pelos nossos pecados, porque isso garante a salvação. Diga salvação. Garante a nossa moradia com Deus, depois da nossa morte. Quando nós cremos que Jesus pagou pelos nossos pecados, então nós não teremos pecados, porque Ele pagou. E uma vez que a gente morre sem pecado, a gente vai morar com Deus, amém? No céu. Então Jesus é o nosso Salvador. Essa é a primeira coisa que Jesus queria que você entendesse, que você aprendesse, que você vivesse. Agora, Jesus também queria que você tivesse aqui na terra uma vida diferente daquilo que Ele encontrou quando chegou aqui. Vocês lembram, e vocês devem ler os evangelhos com cuidado, que multidões de endemoniados, multidões de doentes, multidões de pessoas necessitadas corriam para Jesus aonde Ele ia. Porque poucas vezes na terra esteve tão difícil a vida do povo de Deus como nos tempos que Jesus chegou aqui. Então Jesus veio também para anunciar uma boa notícia aos pobres. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para libertar os que estavam oprimidos e os que estavam cativos. Ele veio para fazer com que você tenha uma vida, e tenha uma vida em abundância aqui na terra. Diga aqui. Então nós encontramos nos evangelhos e também nas cartas paulinas e nas demais partes do Novo Testamento, nós encontramos instruções específicas de estar em Deus de forma tal que a nossa vida aqui na terra seja abundante, seja boa. E aqui nós encontramos alguma coisa nesse capítulo 18 que eu quero destacar com vocês. A minha prioridade esta manhã é falar sobre relações humanas dentro da igreja. Ou seja, como nós nos relacionamos dentro do corpo de Cristo para ter uma vida abundante aqui mesmo. Que comportamento nós devemos ter como crente, como cristão, a fim de que a gente tenha uma vida em abundância, a fim de que a gente consiga se relacionar para a vitória. Nós temos já o principal, diga principal, que é a salvação em Cristo Jesus, e que é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós já temos isso. Então o Espírito Santo já mora em nosso coração para nos guiar a toda a verdade. Agora, é lógico que a verdade está aqui, na palavra. Então o Espírito Santo não pode te guiar a uma vida correta se você não conhece as Escrituras. Amém? Ele vai te guiar nas Escrituras, vai dizer, olha, aqui está escrito isso, então significa que você tem que viver aquilo, amém? É assim que funciona. Estão me entendendo? Por favor, diga alguma coisa. Isso, então vamos lá. Já no comecinho, está tendo ali uma dúvida entre os discípulos, porque todo mundo quer ser grande, diga grande, naquilo que faz. É lógico que se tem um médico, ele quer ser o bom médico naquilo que ele faz, se puder melhor que os outros. E assim é em todas as profissões. Você é comerciante e você quer que a tua loja venda mais do que a loja do concorrente. Por quê? Porque isso demonstraria que você está tendo sucesso no que você faz.
É lógico que isso é uma visão egoísta da coisa, mas nós precisamos ter, o nosso homem natural quer verificar e ver se nós estamos sendo eficientes naquilo que fazemos. E aqui há uma dúvida: quem é, afinal de contas, o maior no reino de Deus? Quem vai ser o grande entre os outros? Os discípulos, por várias vezes, eles demonstraram a Jesus essa dúvida, né? E aqui nós vamos ver como que Jesus responde desta vez. Ele diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ponto. Então, a entrada no reino dos céus, que Mateus chama dos céus e os demais escritores chamam de Deus, essa entrada no reino de Deus, ou seja, essa vida abundante a partir daqui, está aqui a primeira grande dica: se converta para uma criança. Isso não é nem imaturidade. Você vai ver no versículo seguinte o que você precisa ter e ser como criança. Veja aqui, versículo 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilhar. Uma das características do humilde, ou uma das características da pessoa que se humilha, ela é estar sempre pronto a aprender. Pronto a aprender. A criança, você sempre percebe nela um desejo grande de aprender. Por quê? Porque ela não sabe. A criança está sempre entendendo que ela precisa saber algo mais. Já nós, os adultos, às vezes porque conhecemos alguma coisa, seja ela espiritual ou natural, já achamos que sabemos tudo, né? Eu gosto de ver isso. Às vezes você pega lá uma pessoa que está fazendo uma construção, um pedreiro, né? E você vê um que tem mais experiência que ele. O Marco deve ver isso todo dia. Tem um que tem mais experiência. Enfim, ele está lá faz 20, 30 anos que ele está erguendo construções, fazendo alicerces, assentando azulejos, etc. E daí a pouco chega um novato. Mas chega um novato que aprendeu alguma coisa que ele não sabia. E o novato vai dizer para ele: olha, eu descobri um jeito de assentar azulejo aqui que fica melhor. Ele já ri do novato e diz assim: o cara vai querer ensinar o padre a rezar a missa? Por quê? Porque ele já tem 30 anos na profissão, ele acha que já sabe tudo. Então ele não está sendo humilde. Diga: não está. Não está sendo humilde. Nós somos pregadores. Eu prego o evangelho desde 94. Faz tempo. Diga: faz tempo. Faz tempo. Já 28 anos. 28 anos. 28 anos que eu ensino as escrituras. Eu leio minha Bíblia todo dia, faz 28 anos. Todo dia eu leio minha Bíblia. E de repente chega alguém, ou chega um pregador, ou chega uma pregação, e daí eu vou dizer: não quero ver. Não quero ler livro nenhum, não quero saber nada, eu já sei tudo. Sabe nada. Porque Deus nunca dá todo o conhecimento para uma pessoa só, até para que ela não se perca por falta de humildade. Então nós não sabemos. Diga: não sabemos. Nós sabemos alguma coisa. Deus vai mostrando e vai nos ensinando à medida que nós vamos crescendo. E quanto mais humildes nós nos tornamos, mais nós aprendemos. E faleceu agora faz 20 dias atrás, aí 30 dias talvez, um grande pregador no mundo inteiro, chamado David Robertson. Um homem que foi poderosamente usado por Deus nessa geração. Poderosamente, em todo o mundo. Conhecido no mundo inteiro por ser usado por milagres e principalmente por ensino. Era um simples lenhador. Nunca conseguiu cursar um curso de teologia na universidade. Estados Unidos tem grandes universidades de teologia, Universidade Roberts e outras tantas. E ele não passou por lá, mas ele tinha um título de doutor de várias universidades em teologia, por causa do conhecimento que Deus dava para ele. David Robertson, quando começou e foi chamado por Deus para o seu ministério, a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi ficar 8 horas por dia trancado dentro do fundo do quintal de casa, lá num galpão, orando 8 horas em línguas, todo dia. Diga: 8 horas.
8 horas, e ele obedeceu. E ele obedeceu. E a primeira vez que ele foi numa igreja depois disso, que o pastor chamou ele, porque ele era um lenhador, era um homem forte, grande, para segurar as pessoas, porque ia ter um culto com uma pessoa muito avivada, e ele foi. A primeira coisa que Deus fez foi abrir a visão dele e começar a ver rim de pessoa que precisava ser curada, fígado e etc. E tinha uma mulher doente, ele foi orar para a mulher lá, e a mulher foi curada instantaneamente. E começou o ministério dele poderoso em ser usado por Deus. Mas ele não sabia tudo, porém, conseguiu, Deus deu, para ele poder dar aula na universidade, ele tinha que ter o diploma. Então a universidade deu para ele o título de doutor, para ele poder dar aula na universidade a respeito do Espírito Santo. Diga aleluia. Poucos homens sabem ensinar sobre oração em línguas, jejum, adoração, louvor, como aquele homem, que não tinha estudo, mas tinha humildade. Diga humildade. Ele estava pronto para aprender. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar nas crianças é ter um coração humilde como o delas, pronto para aprender, estar pronto e com o coração aberto para aprender. E diz mais, versículo 5, que quer receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Outra dica, né? Não ia falar sobre isso, mas está escrito aqui. Como você recebe as crianças? Certa vez, em outra passagem, as crianças começaram a chegar a Jesus. E os discípulos começaram a repreender, sai daí, não incomoda o mestre. Estão incomodando ele. Criança é criança, diga criança. Faz criancice, diga criancice. E elas estavam fazendo criancice, chegando a Jesus. Jesus ficou bravo, disse: não impeçam ela de vir até mim. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque é delas o reino de Deus. É delas, diga delas. Então, nós devemos estar prontos a isso. Olhar para nossas crianças com prioridade. Orar para nossas crianças com prioridade. Papai e mamãe, olhem para as crianças com prioridade. O seu tempo com elas tem que ser de qualidade. Não se preocupe com a quantidade, porque não adianta nada você dizer: eu não vou fazer nada, não vou nem trabalhar direito, porque eu tenho que ficar com meus filhos. E daí você senta no sofá, puxa o celular e fica no Facebook. Não adianta nada, melhor nem ficar. Acho que até pior, né, pastor Dinho? Fica lá no Facebook. E seu filho lá querendo brincar com você. Fica assistindo filme, fica fazendo alguma outra coisa que não passar tempo com o seu filho. Vá passar tempo com o seu filho. Ele tem histórias para contar para você. Você paga cinema? Já saí do tema. Meu Deus. Você paga cinema para ir se divertir, sim ou não? Tem cara que gosta muito de assistir filme que não tem nada a ver com nada. Não é um filme histórico, não tem nada para contar de história, é simplesmente um filme de ficção. E as pessoas vão, lotam as bilheterias e vão lá para ver um filme de ficção. Converse com o seu filho. Ele tem cada história para contar para você, muito mais divertido do que aquela que você vai ver no filme, que ele inventou. Diga aleluia. Voltando para cá. Voltando para o tema. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E aí fala da mão direita, etc. Vou pular, versículo 10. Agora preste atenção. Falamos das crianças, diga crianças. Agora não vamos falar das crianças. Vamos falar dos pequeninos. E esses pequeninos aqui não são as crianças. E esses pequeninos aqui são as prostitutas, são os drogados, são os bêbados, são os adúlteros, são os pecadores. Diga pecadores. Agora o Senhor vai falar de pecadores, do nosso olhar e do nosso relacionamento com pecadores. Então, eu quero desfrutar de uma vida abundante. Primeira coisa, seja humilde, como uma criança. Gravou isso? Gravou isso? Os líderes aí que estão anotando para replicar nos seus grupos. Primeira coisa, ser como uma criança.
humilde como uma criança, pronto para aprender. Segunda coisa, veja como você se relaciona, como você enxerga, como você julga, como você age com os pecadores. Isso vai depender de como você vai viver no reino de Deus. Preste atenção no que eu vou ler calmamente para você. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Agora olha o versículo 11, porque ele vai dizer de quem realmente estão falando. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É esses pequeninos, diga estes, os perdidos. O que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, destes que se extraviaram. Vou repetir, igreja, preste bem atenção. Não é da vontade do vosso Pai Celestial que nenhum destes pequeninos que se extraviaram se perca. A vontade dele é que todos se salvem. Então vamos ser mais práticos. Você saiu e agora está meio vazio porque andou morrendo um lá, assassinado, e a polícia está acampada nas praças. E está mandando que saiam aqueles que lá moram e vivem. Mas eles já vão voltar, se já não voltaram. E quando você passar lá, você vai ver os pequeninos dos quais a palavra de Deus está falando. Aqueles que se extraviaram. Entenda, aqueles que se extraviaram. O que a igreja de Cristo gosta de fazer e tem feito, mas não esta, e não nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, que já está às portas. Os sinais estão por aí. Mateus capítulo 24 diz claramente, que não passará a geração que esses fatos acontecerem. E os fatos estão aí. Todos os dias você liga o jornal, você vê. Não o da Globo, que é mentiroso, mas um jornal verdadeiro. Você vai ver os fatos acontecendo. Diga acontecendo. Pode ser que a geração dos nossos filhos seja a geração que vai ver o arrebatamento da igreja. Diga aleluia. Nós já estamos cantando, Maranata, Senhor, Maranata, venha, venha. Porque aqui não é nossa casa é lá no céu, amém? Mas eu creio que o Senhor retarda a sua vinda, porque a carta de Pedro diz isso, que ele retarda a sua vinda porque as praças estão cheias de perdidos. Porque aí, o mundão aí fora, o balacobaco, você sabe do que eu estou falando. O balacobaco, aquele lugar que vai, os jovens, a nossa juventude vai de noite, ficar, sabe? Ficar. E chega num ponto tal que já não sabe nem com quem sai. Já não sabe nem com quem sai. Eu uma vez conversei com um jovem do mundo que ele disse para mim assim, eu não saio já de cara com a primeira moça para ir para o motel. Eu fico esperando, afinal de contas, chegar uma melhor.
Tamanho é a iniquidade que está implantada na nossa sociedade. Estão aí. Esses são os pequeninos, diga pequeninos. Bem, eu sei que você fica com raiva, como às vezes eu fico. Eu sei que quando você, como eu, foi para um cabo de enxada aos 7 anos de idade, quando você vê o cara mendigando na rua sem trabalhar, sem fazer nada, você fica com raiva. Bom, eu queria matá-los. Eu não conseguia entender por que eu tinha que ir para enxada com 7 anos e o cara ficava vagabundeando com 30 na rua, com 40, às vezes com 50. Perturbando o pai, perturbando a mãe, todo mundo. Mas ele é um pequenino, amado. Ele não teve a experiência que Jesus Cristo teve com meu pai e comigo. Ele não teve o pai que eu tive. Porque se tivesse tido o pai que eu tive, tinha colocado ele na enxada aos 7 anos. E ele não estava com preguiça, bebendo, enchendo a cara na praça, enchendo todo mundo. Eu estava tendo uma vida diferente, diga um ai, um qualquer coisa. Bom, então está lá, os pequeninos estão na praça, estão nos prostíbulos, estão ali nos balacobaco da vida, estão por aí, cruzando você todo dia. E sabe o que é o pior? É que muitas vezes, em vez de nós dar um bom testemunho, quando vamos para a faculdade, quando vamos no aniversário de 15 anos, abra os ouvidos aí, adolescente. Quando nós vamos nas coisas, em vez de nós lá e dar um bom testemunho de quem tem vida com Deus, nós vamos lá e se misturamos e vamos fazer o que eles fazem. Diga, ai, qualquer coisa. Eu fico louco, com vontade de arrancar o couro. Ainda bem que vem o Silvanos, ele faz o serviço para mim. Diga aleluia. Aí nós vamos lá e vamos se misturar. Nós, os adultos, vamos no churrasco lá com os amigos, todo mundo no gole, todo mundo dizendo besteira, contando piada suja, todo mundo fazendo assim, nós se misturamos e fazemos igual. Ao invés de ser luz naquele lugar, nós vamos ser treva igual a eles. E como que eles vão mudar se nós não formos luz? Como que eles vão mudar? Somos patrões. Somos patrões e lucramos o salário do nosso funcionário. Não registramos ele, não fazemos como tem que fazer. Que testemunho nós estamos dando para eles? Diga, ai, ui, ui, ui. Couro. Couro. Somos casados. E vivemos, às vezes, um casamento pior do que o mundo vive. Maridos grosseiros, que tratam suas esposas como se fosse empregada da casa, ao coice e pontapé. Que não tem uma palavra de amor, dizer, eu sou homem, meu pai era assim, minha avó era assim, vá para o inferno com teu pai e com a tua mãe. Vai se danar todo. Você tem que mudar de cultura. Uma vez que você é crente, você não tem mais a cultura do seu pai e da sua mãe, você tem que ter uma cultura bíblica. E não uma cultura do seu pai e da sua mãe. Estou cansado de dizer isso para os casais, parece que não entra na cachola deles. Vai casar, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então vai para o inferno a cultura que você tem. Se ela for bíblica, carregue ela. Se não for bíblica, deixe no lixo. Se junte a sua mulher e crie a cultura bíblica de vocês dois. E daí para as confusões. Ai, eu aprendi assim, eu sou assim, você é assim até morrer. Minha mãe é assim, mandava no meu pai. Eu também sou assim. Mesmo dentro da pastinha lá tem pi. Pega para mim, por favor. Vamos lá, vamos continuar borrachando. Que eu gosto tanto quando Deus me manda uma unção de bater. Fico louco de feliz. Fico louco de feliz. Mudar a cultura, diga cultura. Mudar a cultura bíblica. Não tem nada disso. Eu fui acostumado assim. O papai fazia assim. Papai bebia, então eu tenho que beber, e meu filho tem que beber também. Ah, meu Deus.
Papai bebia, se embriagava, eu sofri, mamãe sofreu, os irmãos sofreu, a avó sofreu, o avô sofreu, todo mundo sofreu. Então agora eu não vou beber, para que ninguém sofra mais, porque eu tenho que amar, diga amar. Amém. Jesus era tranquilo, ele não precisava de pilha, não precisava de nada. Imagine a voz daquele homem, que beleza era. Vamos lá, nós precisamos de tudo isso. Primeira coisa, seja humilde, diga humilde. Esteja pronto a aprender, você não sabe nada. Tem que aprender tudo, todo dia. Você precisa aprender, e é bom que aprenda, e aprenda de Deus. Segundo, pare de se desviar daqueles que o Senhor quer salvar. Pare de brigar com o pastor, com os pastores, com o teu líder de grupo, e etc., porque não fica o dia inteiro fazendo assim, né? Você, ó, vai ficar dando atenção para os bêbados e para os drogados. Não faça isso. Eu me lembro uma vez que o Silvanes avisou aqui, me lembro como se fosse hoje, estava uma onda na igreja, tinha alguns que não eram filhos, mas eram mercenários. Tem uma pregação sobre isso de um homem chamado Buddy Bill, puxe na internet lá e veja, filhos e mercenários. Os que são filhos, eles têm o coração do lugar, e o coração do lugar, aqui nesse lugar, o coração que Deus pôs, foi o menor dos pequeninos. É o mendigo, o pobre, o bêbado, o cagado, o mijado, como dizia o Amaro, a bunda e o chulé de Deus. E essa é a visão desse ministério. A bunda e o chulé de Deus. Diga glória. Aí chegou os mercenários, diga mercenário. Não, eles não queriam isso, eles queriam só BMW parando na frente, e só gente rica, cheiroso, com perfume importado e troço bonito. E daí não achou isso aqui. Entrava aqui, tinha que fazer assim, ó. Você olhava, tinha uns crentes que ficavam assim, dizendo, nossa, que coisa engraçada isso. É porque eles ficavam sentindo o cheiro do perfume, para não sentir o outro, que nós sentia. Quantos estão entendendo? Aí começou uma onda, o pastor não dá atenção para nós. Sabe aquele espírito maligno de Absalão? Quantos já leram na Bíblia? Absalão era o filho de Davi e ficava na porta da cidade, dizendo para as pessoas que chegavam, não conseguiam ser atendidas por rei, vem cá que eu vou atender você. Ele só está dando atenção para os pobres lá, vem aqui que eu vou cuidar de você. Ah, nós vivemos isso aqui, né, pastor Dino? Nós vivemos aqui, Silvana, Fran, nós vivemos isso aqui. Venha cá que eu vou cuidar de você, porque esses pastores, esses líderes da igreja só querem saber de cuidar de pobre. Em vez do miserável vir ajudar a gente a cuidar dos pobres, que podia nos ajudar, nós estávamos precisando de ajuda e ainda ficava fomentando rebelião. Ainda bem que Deus levou essas coisas tudo para longe. Deve estar na igreja dos ricos agora, está se sentindo bem. Diga amém. Nós não podemos desejar o mal, deixa eles lá. Sentindo perfume estrangeiro. Qual é o perfume gostoso estrangeiro aí? Ah, você não sabe, meu Deus, você sabe, você pode não ter, mas tem que saber. Chanel, isso, é isso aí. Estão lá sentindo esse cheiro. Então, segunda coisa, não despreze. Eu abri com um salmo muito importante. Você será bem-aventurado quando você não despreza o pobre, o necessitado, mas antes se propõe a acudi-lo, a ajudá-lo. É o que nós fazemos aqui. Por isso somos felizes. Eu sou um homem feliz. Quantos acham que eu sou um homem feliz? Eu tenho cara de homem feliz? Eu sou.
Tenho cara e tamanho de homem feliz. Sou feliz. Eu sou feliz. E você não sabe o que eu já passei na vida. Se algum dia você quiser bater um papo, faça uma boa lasanha, me convide e separe 5 horas, eu vou te contar um pouquinho. Prometo que só conta as coisas ruins. Para você chegar e dizer, meu Deus, como é que ele é feliz? Eu sou muito feliz. Diga muito. Porque eu estou pronto para acudir o necessitado sempre. E quando você me vê com a cara triste, com depressão e infeliz, é porque eu não estou acudindo o necessitado o suficiente. E aí eu estou me tornando um homem infeliz. A minha felicidade está ligada diretamente, e eu sei de muitos aqui, a felicidade está ligada diretamente enquanto nós cuidamos do mais extraviado, que mais o diabo massacrou. Aí nós estamos felizes. Vocês sabem do que eu estou falando, faça uma reflexão aí. Quando nós estamos envolvidos com a coisa, nós estamos sempre felizes. E problema de tudo que é lado, de coisa, e falta de dinheiro, e falta não sei o quê, mas nós estamos felizes. Aí nós se afastar um pouquinho e pronto, já começamos tudo a ficar, ó dia, ó céus, ó azar. Já começamos a sofrer. Porque o Salmo diz isso. Feliz, diga feliz. Ah, glória a Deus. Vamos adiante, eu quero sair disso. Depois, no versículo 15, diz assim, se seu irmão pecar, eu estou ensinando como você deve se comportar na igreja e no reino de Deus para você ser bem-aventurado, para você ter uma vida em abundância. Então, se o teu irmão pecar, ele que fez, ele errou contra você. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguilho entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Aí o irmão peca contra mim, sabe o que a gente faz? Vou bater de novo. Meu Deus, tenha misericórdia, mas eu preciso falar. A gente vai contar para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Você não sabe o que a fulana fez para mim. Você não sabe o que o Beltrano disse de mim. Você não sabe não sei o quê. É um chororô. Tudo o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é para você fazer fofoca do irmão que pecou contra você. A Bíblia diz que você tem que falar com ele. Diga com ele. Com ele, vai arguí-lo, vai dizer, meu irmão, por que você falou mal de mim? Meu irmão, por que você está falando mal de mim? Ou por que você me deu calote? Por que você me deu um golpe? Por que sei lá o que o irmão fez contra você? Vai falar com ele. Primeiro só você e ele. Primeiro, diga primeiro. Você e ele. Vai lá e diga, irmão, nós temos uma coisa para resolver. Porque nós somos irmãos. Você crê em Jesus? Creio. Eu também creio. E nós vamos ter que morar no céu junto. Então nós temos que acertar esse troço já. Diga acertar. Vamos resolver esse negócio agora. Não deu certo. O cara diz, eu falei de você e vou falar de novo. E se você continuar aqui, eu vou te dar um cacete ainda. Bom, aí tem um outro segredo. Veja lá, vamos ver o que Jesus ensinou. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Eu vou te dizer o que eu pensava antes. Pegue 2 caras e leve lá para ele ver o quanto aquele cara é um peste e não quer se acertar com você. Eu pensava isso. Quantos estão entendendo? Você também, né? Vou pegar lá. Vou lá, pego 2 irmãos, conto para ele toda a história do meu jeito. De aquele cara, vamos junto lá, que eu vou lá dizer para ele que eu quero me acertar com ele. E ele vai dizer não, e vocês são testemunha, que eu tentei. Mas não é isso. Pegue 2 pessoas da igreja, que você sabe que amam você e amam ele, e leve junto. Para que estas 2 pessoas ajudem a haver o acerto. Quantos entenderam? Não funcionou? Tem uma terceira tentativa, diga terceira. Vamos lá, vamos ver o que diz. E se não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então pega a igreja, vai lá, pastor. Já o fulano aconteceu isso, levei o Beltrano e o Ciclano lá, não teve acerto, não consegui me acertar, agora vem falar com o senhor.
A igreja vai orar, vai nomear provavelmente o pastor, o pastor auxiliar, vai um grupo da igreja tentar fazer a reconciliação. Acertar a coisa, diga acertar. Bom, o cara não quer acerto? Vá se danar então. Aqui não está escrito assim, pastor João. Tá bom, vamos ser mais delicados. Trate-o como um gentil, que é um cara que não quer saber de Deus. Ou um publicano, que é o cara que fica roubando o dinheiro do povo quando cobra os impostos. Ele não está mais na comunhão. E o versículo seguinte é terrível. Porque ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Diga aí. Eu estou pondo esse texto no contexto. Eu posso tirar ele para dizer outras coisas. Mas nesse contexto, você há de convir comigo. Que está dizendo que se a igreja vai tratar ele como gentil, a igreja desligou ele. Diga ai. É muito dolorido uma igreja ter que fazer isso. Porque as pessoas que estão nela não conseguiram viver o Evangelho. É muito dolorido. Eu sei que tem igreja desligando aí por qualquer coisa, né? Falou mal do pastor, em vez do pastor ir lá. Aqui é óbvio que aqui nunca acontece isso, né? Mas em vez do pastor ir lá e dizer: ó, meu amado, você está falando mal de mim, por quê? O que foi que eu te fiz, etc. Ah, pastor, ir lá levar 2 testemunhas, não deu certo levar a igreja. Já vão desligando logo o cara, diga desligando. Não foi assim que Jesus falou. Jesus falou primeiro que você vai fazer todas essas alternativas para haver reconciliação, para haver acerto. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, seja humilde como uma criança, pronto para aprender. Segunda coisa, não jogue para fora do seu coração os pecadores, as prostitutas, os bêbados, os adúlteros, os drogados, assassinos, os ladrões e essa turma toda. Mas tenha compaixão deles. Se for preciso, gaste mais tempo com eles do que com aqueles que já estão tudo certinho dentro da igreja. É isso que está falando o texto. Já está tudo certinho, está caminhando com Deus, faz parte das 99 ovelhas que estão no aprisco. Jesus está cuidando delas também. Vai pegar aquele miserável que está querendo ir dar volta fora do aprisco e gaste tempo com ele. Quantos estão entendendo? Ah, mas você gosta de ficar com o crente, né? Eu também. Aquele que está bem crente já, cheio de unção. É esse que é bom, né? Não, vai ficar com o que não tem nada de unção. Para você ter que usar a tua. Pouca que você tem, porque você não ora, não lê a Bíblia, etc. Diga aí. Vamos adiante. Ah, pastor, eu tenho bastante unção. Melhor ainda. Daí que você tem que ter com mais deles ainda, para derramar toda essa unção neles. Versículo 19. Ardeu o coro de novo. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedir-lhe, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha a chave, gente. Será que o Espírito Santo não está falando com você o que está falando comigo? Olha a chave, diga chave. Chave para abrir o cofre. O cofre da saúde, o cofre do dinheiro, o cofre da paz, o cofre de bons relacionamentos. Essa é a chave. Essa é a chave. Alguém vai ter que perder por amor. Diga perder. Por amor. Eu tenho na minha biblioteca aí, mais de um, acho. Alguns livros com uma meditação
de Chiara Lubich. Essa mulher fez história. Quando ela morreu, ela tinha mais de 2 milhões, diga 2 milhões, 2 milhões de fiéis na igreja que ela não tinha, mas no movimento que ela fundou. 2 milhões de pessoas participando desse movimento ao redor do mundo inteiro. Um movimento baseado na seguinte coisa: leia o Evangelho e põe em prática, viva ele. Só isso, era o que ela ensinava. E uma das coisas que ela viu no Evangelho e começou a pôr em prática era que ela tinha que amar as pessoas, independente de circunstâncias, blá, 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 blá. Não vou pregar sobre isso de novo. E uma das coisas que ela aprendeu que para amar os outros tem que saber é saber perder. E ela escreveu até um livro, Saber Perder. Saber perder. Ela escreveu uma frase que até agora na minha cabeça faz assim: às vezes, quando tem um entendimento, eu vou lançar a frase aqui e depois você fica com a tua cabeça assim também, tá? Perder Deus por Deus. Pastor Dino, dá um nó, né? Perder Deus por Deus. Quer que explique? Deixe você pensar um pouco. Às vezes até isso é preciso. Porque nós fazemos uma concepção de relacionamento com Deus, de etc, etc, etc. E às vezes nós temos que perder isso para ter um relacionamento maior com Ele, mais profundo. Às vezes nós achamos que temos um relacionamento com Deus religioso. É o suficiente, e não é. Aí você vai meditar. Saber perder, diga perder. Isso é uma chave para você ter 2 ou mais de acordo. Estamos marido e mulher em casa. Marido e mulher em casa. E nós estamos querendo algo diferente um do outro. Isso é comum. Não é, Marcão? Comum, não é, Dino? Vocês casados aí? Não é. A mulher quer uma coisa, o marido quer outra. Se eu perguntar para todo casal aqui, não tem um casal que não tenha passado por isso. Não é. Nós também às vezes temos isso. Alguém vai ter que saber perder, para ver unidade. Aí você vai dizer, mas eu sou marido, eu tenho que ganhar sempre. Eu sou autoridade, então eu tenho que ganhar sempre. Você é autoridade, sim. Você foi colocado por Deus como autoridade na sua casa. Mulheres, entendam isso. O marido é autoridade, ponto. Mas o marido sábio, escuta, ouve, observa e vai chegar à conclusão que muitas vezes ele está errado. E daí ele vai saber perder. Ele vai saber perder. Uma vida de casal, por exemplo, os dois têm que perder muitas vezes aquilo que tem vontade. Eu quero fazer isso hoje à tarde. Está louquinho para fazer um negócio de tarde. Daí chega a esposa e diz, nossa, estou com uma vontade de fazer aquilo. Daí você diz, eu não vou nem falar para ela. Eu faço assim, não vou nem falar para ela. Porque senão ela vai querer perder. Vai dizer, não, então vamos fazer o que você quer. E daí fica só ela perdendo toda a vida, então eu fico quieto. Eu digo, vamos fazer. Pronto. Unidade, diga unidade. Mas vamos lá, quando 2 estão de acordo. Olha a importância de orar juntos. Casais, vocês precisam orar juntos. Pelas questões da casa de vocês. Vocês têm filhos, estão ficando preocupados porque eles estão crescendo. E eles estão crescendo e algumas ideias vão aparecendo que vocês gostariam que nunca aparecessem. É ou não é? Algumas coisas vão surgindo e vocês queriam que isso não surgisse. E você nem sabe, às vezes, como lidar com isso. Então, vocês precisam orar por isso. Orem juntos. Todo dia, orem juntos pelos filhos de vocês. Ei, gente, você precisa ter fé. Ore pelos filhos. Papai e mamãe, orem pelos filhos. Orem desde da escola, desde os amigos que eles escolhem. Orem pelos filhos.
E em nome de Jesus, ore pelo casamento deles, ore por aquele que vai ser o namorado, por aquela que vai ser a namorada, orem por tudo, pela saúde, juntos. Porque quando vocês oram juntos, tem uma garantia aqui nesse texto, que vocês vão ser atendidos. O Senhor vai atender vocês. Vai atender vocês. Estão precisando, trabalham na empresa, estão vendo que as vendas da empresa estão ruins. Estão vendo que já está um burburinho, que o patrão vai começar a mandar a gente embora. Porque a empresa vai fechar, ou porque a empresa vai falir. Vocês estão vendo isso? Reúnam-se com aqueles homens de boa vontade e comecem a orar, para que a empresa, que vai ganhar são vocês. Não só vão permanecer no emprego, como vão crescer junto. Vocês estão entendendo? É assim. Eu me lembro que, meu Deus, isso não faz o quê? 15 anos atrás. Tudo que você ouvia sobre Ponta Grossa, na associação comercial, em tudo que é lugar, era que uma cidade que estava regredindo. Você lembra disso? Eu fui lá da associação comercial, nós ouvia isso na mesa de reunião, você lembra disso? É uma cidade que está regredindo em população, vai regredir em investimento, tudo. Quem tinha dinheiro ia tudo investir em Curitiba, na praia, onde dava. Porque aqui não adiantava investir. Abriu o McDonald's aqui, a única coisa que eu te via falar é que ia fechar dali uma semana. Porque aqui nada ia para frente. Ei, vocês lembram disso? Vocês que têm os cabelinhos brancos que nem o meu aí, vocês lembram disso? E as mulheres que pintam para não aparecer também. Vocês lembram disso? Tem uns homens que pintam também, para não aparecer. Lembram disso? Diga amém. Aí os pastores começaram a orar. Começamos a orar, meia-noite, quarta-feira, meia-noite. Parece coisa de macumba, de coisa, mas não era. Era o horário que os pastores podiam. Vamos orar às 8 horas da manhã. Um tem compromisso, outro tem não sei o quê, outro tem não sei o quê. Meia-noite nenhum pastor tinha compromisso. Diga aleluia. Então é o horário que nós começávamos a orar. E começamos a orar pela cidade, orar pelas igrejas, e fomos orando, e fomos orando, e fomos orando, e fomos orando. 1 hora nós orávamos. Toda quarta-feira. Diga aleluia. Depois mudaram para 7 da manhã, na quinta. Estão orando lá ainda, eu não vou. Nesse horário eu já estou em outra atividade. Quando era meia-noite era mais fácil. Mas continuo orando em unidade com eles. E mudou a história de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade próspera agora. Cresce em população, cresce. Senhor, esses dias eu parei no sinaleiro ali perto do Tozetinho, ali, eu dei uma panorâmica assim de ver a quantidade de prédios sendo construído. Eu disse, meu Deus, eu tinha um tio maluco que ele saía todo domingo andar pela cidade, porque ele era apaixonado por Ponta Grossa. Então ele ia ver a construção, e daí ele falava, nossa, nós estamos nos tornando, ele era um profeta, pena que não era crente, mas era um profeta, nós estamos nos tornando uma metrópole, ele dizia. Tinha 3 prédios na cidade, ele dizia que era uma metrópole. O cara ia a pé lá na Sambra, sabe onde é que é a Sambra? O cara saía domingo, Marco Moro, domingo de madrugadinha, ele saía de casa e ia a pé lá na Sambra e voltava para ver as obras da Sambra, quando ela estava sendo feita. Era um apaixonado. Se ele fosse vivo hoje, acho que ele morria. De ver tanto progresso. Diga progresso. Esse dia eu fui no sítio lá, fui dar carona para um voluntário que foi comigo lá, e não sei o quê. Eu disse, me leve, que eu não sei ir. Eu não sei andar na cidade. Eu não sei, sinceramente não sei. Se não é esse troço aí que você põe no celular, aí diz, me leva em tal lugar, e ele leva. A mocinha vai falando, dobra aqui, vira ali, fala para não sei aonde. Eu estava perdido aqui dentro de Ponta Grossa. É verdade. Aí ele foi, vai dobra aqui, quando eu cheguei lá, deixei ele, disse, bom, e agora como é que eu volto? Diga como é que volta? Ele disse, agora você pega ali, sei. Ele virou as costas, eu falei com a mocinha do celular, ela me levou, me trouxe aqui de volta. Diga, glória a Deus, a cidade está progredindo porque 2 se reuniram, mais que 2, com um propósito definido, e começaram a orar, e começaram a buscar, e Deus respondeu, e respondeu rápido, foi muito rápido. É muito rápido, a resposta de Deus quando se une 2 ou 3 para orar é muito rápido. Vocês querem ver as ruas de Ponta Grossa vazia?
Orem comigo, por favor, para que Deus as esvazie. E Deus vai esvaziar, não vai matar tudo como eu queria, Ele vai dar um jeito de nós ajudar eles para saírem de lá. Vocês querem ver o pessoal que vem aqui, tem gente que diz assim, não adianta nada, o pastor João fica engordando os caras, dando de comer, deixa eles bem bonitos, e depois eles vão para a rua de volta. Ah, não diga isso para mim nunca, por favor. Você vai ouvir besteira. Não fale isso para mim. Sabe como é que é a coisa? Eu posso falar mal dos meus filhos, mas não fale mal dos meus filhos para mim, que viram na Guedes. E fico bravo. Você não é assim? Amém. Então compreenda. Por quê? Porque eu estou cansado de ver casos de sucesso. Eu tenho para contar e para mostrar. Ah, mas o fulano se recuperou das drogas, mas fez este, aquele e aquele outro pecado. Ah, e você não faz. Você não faz, você não peca, está aí tudo santo. Ah, e a palavra de Deus, quando diz que mente, que diz que não tem pecado, não está falando de você, é claro. Claro que você peca, igual eu e igual eles. E eles têm uma vantagem sobre eu e você. Pergunta qual é. Eles não escondem. O deles é evidente, está na cara. Não é que nem nós que escondemos nosso pecado bem escondidinho, para ninguém ver. Uxa, hoje Deus está batendo, é porque a igreja está cheia hoje. Deve ter alguém que pensa aí, nossa, quando a igreja enche, o pastor João desce o cacete e esvazia de volta. Não quero que você seja machucado. Eu quero só que Deus fale ao seu coração. Eu quero que Deus fale ao seu coração. Então me ajude a orar. Me ajude a orar. Ajude a orar para a rapaziada aí. Diga um amém aí, rapaziada. Amém. Olha aí, gente. Me ajude a orar. Me ajude a orar para os meninos lá do CT. Sabe quantas pessoas o CAPS tem atendido? Agora com a pandemia, acho que eles ficaram mais em casa, fechados, sei lá como é que é. Mas sabe quantas pessoas o CAPSI, que cuida da adolescência, atendia antes da pandemia por ano, com problema de dependência de álcool e drogas, uso abusivo? Mais de 500. Diga 500. Diga 500. Ah, eu tenho 15 vagas garantidas lá na CT para abrigar adolescentes do sexo masculino de 12 a 18 anos com problema de dependência de álcool e drogas. 15 vagas. Ué, mas o que acontece? Que tem 500 com problema e ainda tem 15 vagas lá. Eles não mandam. Eles perguntam para o adolescente: você quer ir fazer o tratamento? Adivinha qual é a resposta? Ai, Jesus. Eu não sei o que acontece na cabeça desse povo. Eu não sei, esse país, depois do PT, ficou de um jeito que me misericórdia para arrumar isso. Olha o que passa na cabeça deles. Vão chegar para um adolescente que está no auge do uso e abuso de droga, e vão perguntar para ele: você quer ir para um lugar, ficar lá fechado, sem usar droga e álcool? Resposta: não, eu não quero. Mas é lógico. Sabe quando que ele vai dizer sim, eu quero? Quando o traficante pegar, ele der um cacete nele, quando ele tiver jurado de morte, quando estiver na rua, tudo escafetado, com problema de saúde, ele vai dizer: eu quero ir para qualquer lugar. Senão ele não vai querer, diga: não vai. E onde é que está a autoridade do pai e da mãe, para chegar lá e dizer: por favor, eu perdi o controle do meu filho, e eu estou vendo meu filho morrer. Se a senhora, dona mulher, do seu homem, não enviar o meu filho lá para a comunidade terapêutica para ele se recuperar, eu vou perder meu filho. Ele vai morrer. Ele vai ficar doente. Ele vai virar um morador de rua. Aí depois que ele virar um morador de rua, ele vem aqui e a gente cuida dele. Mas às vezes é tarde, muitos morrem. Muitos morrem, digo, morrem. Então eu quero, cadê aqueles que vão orar comigo todo dia por esses adolescentes, para que eles vão lá e chegar na hora que a mulher perguntar, dê um branco neles e diga: eu quero.
Eu quero sim. Porque lá ele vai ter uma chance de matar o problema pela raiz já. Matar a serpente enquanto ela é pequena. Antes que isso cresça na vida dele, crie problemas irreversíveis. Mas você tem que orar. 2 ou 3, você tem que me ajudar a orar, por favor, eu estou precisando de ajuda e oração. O que eu quero de você é isso, concorde comigo todo dia em oração. Diga, Senhor, não deixe, você tem que me ajudar a orar. Eu oro todo dia para os traficantes cair e ser preso. E se converter na cadeia e voltar e trabalhar em outra coisa. Me ajude a orar, não precisa você contar para ninguém. Se eles ficarem bravos e resolverem matar, eles matam eu, não matam você. Mas me ajude a orar. Ontem ainda chegou um irmão nosso, por causa dessa oração que a gente faz, eu e mais um ou dois, minha mulher e coisa, chegou um irmão nosso e diz assim, sabe a fulano de tal? Eu digo, lá vou saber nome de traficante. Eu não guardo o nome de ninguém, eu só oro por eles. O que tem ela? Era traficante, chefe, não sei da quanto, e do comando, e do não sei o que mais. Eu digo, é mesmo? Mulher perigosa essa. Pois é, se converteu. Se converteu. E veio uma ordem da chefia do comando. Bem assim, que se ela não se tornar uma pastora, e não começar a ajudar os outros, eles vão matar ela. Porque ela deixou o comando. Eu digo, glória a Deus. Ela que vem para o seminário aqui, que eu ordeno ela. Já ordeno ela pastora e pronto. Já resolvemos esse problema dela, né? O que é a vontade dela? Ela quer fazer uma sopa, lá na biqueira. Na boca da biqueira onde ela mora. Ela quer fazer uma sopa. Já está anunciando para todo mundo que ela vai fazer. Ela só não sabe como é que vai arrumar a sopa. Eu dei uma risadinha, digo, eu sei. Sou eu, e o nosso ministério. Pode dizer para ela, sexta-feira, pode marcar. Sexta-feira à noite vai ter sopa, nós vamos fazer a sopa, vamos levar lá a sopa. Vamos levar o ministério de adoração. Eles estão preparados. Você pode ir também, mas eles já estão preparados. Foram preparados já faz algum tempo, sim ou não? O que eu profetizei para vocês no sábado de manhã aqui? Chegou, diga, chegou. Veio mais rápido do que eu pensava, pensei que era lá para frente, mas é já. Mas vamos lá, vamos levar as violas, vamos fazer um furdurso lá, não sei o que Deus vai fazer. Com a traficante, que vai se tornar uma pastora. Já disse que é pastora, alguém já ordenou ela. Deus vai fazer, diga, vai fazer. Vai alcançar alguns antes de entrarem para as drogas e outros que entraram e precisam sair. Mas eu preciso que você ore. Então está escrito aqui, concordância. A igreja precisa estar em concordância. Em concordância, procure saber. Você tem aí o seu líder de grupo. Você se reúne, faça oração. Tem alguém doente, termine assim as reuniões. Tem alguém enfermo aqui? Ah, sou eu estou com dor de barriga, estou com unha encravada, estou com calo d'água. Então vamos orar por essa unha. E todo mundo concorda com isso. Chegou na outra semana, está de novo, ora outra vez, meu Deus, até que ela seja curada. Porque é o que a palavra de Deus diz, façam isso. Façam isso. Você precisa exercitar a sua fé. E o versículo seguinte é mais lindo ainda. Diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Vamos fazer uma reunião? Faça, Deus quer que você se divirta. Olha para o seu irmão e diga, se divirta. Se divirta, coma carne, faça churrasco, jogue bola, jogue basquete, jogue futebol, nade, faça tudo, se divirta. Ele gosta que você faça isso. Ele gosta de te ver aproveitando as coisas desta vida. Faça isso, mas põe ele no meio. Põe ele no meio. No meio, diga ele no meio. Ele no meio. Ah, nós vamos jogar bola, põe Jesus no meio. Eu não preciso pregar aqui como é que se joga bola com Jesus no meio. Não é brigando lá porque o lateral é de um e é do outro. Brigando lá porque perdeu. E eu posso ficar falando sobre isso aqui um tempão.
Diga Jesus no meio. Vão se divertir? Convide Jesus. Vão jogar bola? Orem antes. Vão entrar na água? Orem antes. Esse dia estava um menino que nós estávamos orando, graças a Deus, foi pular na piscina lá e fez o que eu fiz umas 3 vezes quando eu era pequeno. Por isso que eu sou assim. Eu com a cabeça no fundo da piscina. E daí tem que fazer até uma cirurgia. 2, né? Fez uma, agora vai fazer outra depois. Ah, já fez? 3. 3 cirurgias. Então, orem antes, para não acontecer isso. Chame Jesus para estar junto. Jesus, vem brincar na piscina com nós. Daí as meninas não vão pôr aqueles biquíni de índio. Sabe como é biquíni de índio? Não precisa explicar aqui, né? Não vão pôr aqueles biquíni índio, vão pôr lá um biquíni, né, próprio para entrar na piscina, mas que não é de índio. A gente vai na praia agora, não sei, parece que a tribo indígena mudou de lá para o litoral agora. Né? Não vou aguentar, vou falar. Não vou falar. O pior é que cada bucho, que Deus o livre. Meu Deus do céu. Diga aleluia. A gente vai ficando velhinho, pode ir para a praia também, não tem problema. Mas não vá de índio, pelo amor de Deus. Não vá de índio, fica feio. Vamos mais um pouquinho. Até agora foi light, agora que vai ficar difícil. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aula de interpretação bíblica no seminário. Vai ter isso, se já não teve. Jesus está falando todas, diga todas. Todas as vezes. Ele não está falando 490. Ele está falando todas. Até porque é difícil, no outro evangelho diz 70 vezes 7 por dia. É muito difícil o irmão cometer o mesmo pecado contra você 490 vezes num dia. Né? É difícil, diga difícil. Acho que não consegue fazer nem 2 igual no mesmo dia. Mas entenda, meu amado, para que você viva o reino de Deus aqui na terra, hoje, para que você tenha uma vida em abundância, você precisa também perdoar, sempre, todas as vezes, em todas as circunstâncias. Ponto. Mas não tem mas. Aqui pode procurar, não tem exceção. Não tem exceção. Diga, não tem. Não tem. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo. Um dia, Jesus estava falando com os discípulos, algo muito interessante. Ele contou, ele estava falando, apareceu aquele jovem rico falar com Jesus. O que devo fazer para herdar o reino de Deus? Né? E Jesus diz, obedeça os mandamentos. Ele perguntou, quais? Aí Jesus citou alguns. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Aí o Senhor diz, para que você seja perfeito, vá, vende tudo que tens, dê aos pobres, venha e me siga. E o camarada canelou e foi embora. Por quê? Porque ele não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então ele não estava salvo. Ele era só um cumpridor da lei, que não cumpria toda a lei. E se não cumprir toda a lei, você não pode se salvar por ela. Mas isso é outra pregação. Aí Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Daí eu sei que tem teólogo que diz que a porta, não sei o quê, o camelo tinha que se abaixar para passar. Eu já gosto de ser mais simples. É pegar uma agulha que tem aquele buraquinho que eu já não consigo mais
colocar o fio, não enxergo para pôr, é um camelo passar por ali. Eu já gosto de pensar assim. E Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar por buraco da agulha do que o rico estar no céu. Diga, ai. Aí Simão Pedro ficou louco. Simão Pedro ficou louco. Judeu é difícil, eles sofrem com esse negócio de dinheiro. Diz, então quem vai poder se salvar? E Jesus deu uma frase que é o que eu quero chegar. Aos homens isso não é possível, mas a Deus tudo é possível. Aí eu não consigo perdoar, Senhor. Você não consegue, mas para o Senhor tudo é possível. Então você vai dobrar o joelho toda manhã, antes de você levar suas orações para Deus, se é que você ora, antes que você comece as orações que você quer, pedir a Deus o que você precisa, agradecer a Deus o que Ele tem dado a você. Antes de fazer tudo isso, você vai lá e diz assim, Senhor, eu quero ter uma conversa muito séria com o Senhor, essa manhã. Eu quero pedir que o Senhor trabalhe nesse coração duro aqui, porque eu escolhi perdoar o fulano, eu escolhi perdoar a fulana, é uma escolha minha. Eu só preciso que o Senhor me ajude com o sentimento. E mais, eu tenho uma lista aqui, Senhor, do que eu pedi para mim. Eu tenho a lista que eu vou orar. Ah, pastor, eu não faço lista não, devia fazer. Tem coisas que você tem que orar uma vez e recebe. Tem coisas que você tem que orar 2 vezes para receber. Tem coisas que você tem que orar uma semana. Tem coisas que você tem que orar 15 anos. Tem coisas que você precisa orar muito tempo. Por quê? Porque ela precisa de muita fé. E a muita fé só vem através da muita oração. Então por isso é bom ter uma lista. Aí você pega a lista do que você quer para você, saúde, dinheiro, e não sei o que, e você começa a orar pela pessoa. Ó, Senhor, o negócio é o seguinte, o negócio aqui não está fácil, mas eu escolho, antes de pedir as coisas para mim, eu quero pedir para o fulano, para a fulana, diga o nome, isto, amém. Dia seguinte, de novo. E no outro dia, de novo. Até que vai acontecer um fenômeno no teu coração. Não peço para explicar, que eu não vou saber, porque é espiritual, é sobrenatural. Vai vir uma compaixão tão grande no teu coração por aquela pessoa, que você vai ter absoluta certeza, não só que a perdoou, como a abençoou. Logo quando eu comecei, quando eu fui ordenado pastor, em 2004, em julho de 2004, precisamente no dia 22 de julho de 2004, fui ordenado pastor lá em Belo Horizonte, pelo missionário Dan Duque. E voltei de lá. E quando eu cheguei na igreja que eu congregava, a convenção da igreja, que era a chefia de Curitiba, não quiseram aceitar a minha ordenação. Porque eles não, e eu os compreendo, eles só aceitavam se passasse por um exame, um concílio, para ver se eu tinha condições de ser pastor daquela denominação. Bem, eu não discordei disso. Eu tinha um certificado, está aí na minha parede, que fui ordenado pastor, mas eu estava numa denominação que eles queriam alguma coisa a mais. Eles queriam me examinar. Então a igreja, mais precisamente o irmão da igreja, eu também não tinha pressa nenhuma, mas o irmão da igreja subiu lá na plataforma, num culto de domingo, e disse assim, eu gostaria de pedir aqui ao pastor, que estava lá, eu queria de propor à igreja que fosse aberto o concílio, ou o exame, do irmão João. Eu estava sentado na frente, fiquei quieto, nem levantei de pé. A igreja levantou e aprovou. E o concílio foi instalado. Quando o concílio foi instalado, lá em Curitiba, se levantou algumas pessoas contra. E algumas acusações estavam em cima da mesa deles lá, e eu vi. Então, uma das acusações é que eu bebia. Que eu gostava de uma cachaça, de um gole. Bom, isso era mentira.
Talvez quando eu tivesse lá uns 15 anos, né, lá no sítio, nós tomávamos golão lá. Mas isso faz muitos anos. Eu não bebia nada. Porque desde quando eu comecei a trabalhar com as pessoas de rua, eu me abstive da bebida. Então, eu olhei lá e disse, bom, isso eu não bebo. Segunda acusação, que eu falava em línguas. Aqui tem uma acusação que o senhor fala em línguas. Eu digo, eu falo, levei um susto. O senhor não? Não, eu não falo. Eu digo, nossa, não sabe o que está perdendo, não é? Não sabe o que está perdendo. Terceira acusação, o senhor olha, as pessoas caem no chão. Eu digo, alguns caem. Daí eu já percebi a maldade, eu já fiquei bravo. Daí diz, alguns caem até encapetado. O senhor já viu o demônio? O senhor já expulsou algum demônio na vida, pastor? Perguntei para ele, não aguentei. Ele ficou me olhando e não me respondeu. E aí eu descobri que eles não queriam que eu fosse pastor naquela denominação, por causa de alguns problemas que eu tinha. Mas o meu pastor disse, tudo bem. E aí passou os dias, marcaram o concílio, eu estudei, suspendi o meu mestrado, que eu estava fazendo em Curitiba, para poder estudar para o concílio. Peguei a teologia sistemática do Gruden, que é desse tamanho assim, devorei aquilo de tanto estudar, que era um pastor dessa denominação, um americano, que ficou avivado, era a favor de oração em línguas, essas loucuras todas. Então eu estudei ele, porque eles não se importam, não estavam preocupados no concílio com a Bíblia, estavam preocupados com os teólogos. Então eu tinha um teólogo para me fundamentar. Diga aleluia. Estão me entendendo? Cheguei lá, dia do concílio marcado. Alguns pastores aqui da cidade, mais precisamente 2, aqui da cidade, junto com os de Curitiba, fizeram um movimento e ligaram para todos os pastores do estado do Paraná para que fosse boicotado o meu concílio. Eu precisava de 5 pastores para ser examinado por eles. E naquela manhã de sábado, às 10 da manhã, tinham 4 pastores. O meu pastor, 2 que tinham se rebelado contra a convenção, então para eles não ligaram, um de Jaguaraíva e outro de Jaguaraíva e outro de Telêmaco Borba, e o examinador que veio de Curitiba para examinar, eram os 4, o resto não foi ninguém, nem os outros pastores daqui. 10 horas da manhã, o examinador disse, pois sinto muito, irmão João, mas como não tem os 5, o senhor não vai ser examinado. Mal sabia ele que eu tinha orado durante todos aqueles dias, que se não desse certo o meu concílio, eu ia picar a mula daquela denominação. E ia para a praça, para qualquer lugar pregar. Aí quando ele falou isso, eu disse, tudo bem. Mas não foi só isso. Houve um pastor que ficou ligando para a igreja, desde as 7h30 da manhã, que ele tinha saído da cidade de Piraí do Sul para vir para o concílio. E o último telefonema dele foi às 10h05. Porque eu disse, pô, mas está chegando o pastor de Piraí do Sul, aí ele ficou de vir. A última ligação dele disse que estava no trevo já. Vamos ligar para ele, já deve estar aí, se perdeu qualquer coisa. Ligamos para ele, ele disse assim, eu nem saí de Piraí do Sul. Acreditem, um pastor fez isso. Bom, imagine como é que ficou meu coração. Eu tinha uma palavra de Deus que ia ser pastor, eu tinha uma ordenação pastoral, era algo que eu desejava no meu coração, e eu fiquei completamente frustrado. Peguei meus livros, minhas coisas, disse para o pastor, amanhã eu venho me despedir da igreja, e foi o que eu fiz, gravei a minha pregação, para não dizer que eu fui lá dizer, você saia comigo, você isso, muito pelo contrário, só fiquem aí, só se Deus mandar. E fui embora. Fui embora. Dia seguinte, mandei pegar o que era meu pessoal e levei embora. Aí que correu algumas pessoas lá para alugar a Casa Verde e tal, fizemos o culto lá na casa da mãe do Júnior, o primeiro culto fizemos lá, no domingo, e aí começou o nosso ministério. Recomeçou, porque lá nós tínhamos já o trabalho com os moradores de rua, e a fala da convenção era que igreja não é lugar de assistência social. Agora, como ficou meu coração? Como ficou meu coração com os 2 pastores aqui,
que esquemaram tudo isso. Bom, eu vou dizer para vocês, a minha vontade é dizer, Deus, mate eles. Faça eles sentir só 10% do que eu estou sentindo. Essa era a minha vontade. Mas os irmãos que oravam comigo às 6 da manhã lá embaixo, e depois passaram a orar, sabiam como é que era a minha oração. O papel na mão. Senhor, abençoa as ovelhas da igreja dele, abençoa ele, a família dele, dá saúde a ele, dá unção para ele, Deus. Enche ele do teu espírito. Faça que a palavra que ele pregar seja bem aceita. Era tudo que eu pedia, que era o que eu pedia para mim. Foram anos, não foi um ano, foi mais de um ano. Até que um dia tinha um café de pastores lá na Casa Verde. Primeiro café de pastores que a igreja Terrila fez. E ele estava lá. E ele estava lá. E Deus disse, vá lá e dê um abraço nele. Eu disse, uma gravata, Deus? Não, um abraço. E eu fui e abracei ele. E daí ele disse para mim assim, o pastor fulano de tal disse que eu deveria pedir perdão a você. E eu não sei porquê. Bem assim. Então eu estou te pedindo perdão. Eu disse, você já foi perdoado. Quando eu saí ali e vim aqui abraçar você. E você não precisa saber porquê. O outro mandou me chamar no leito de morte, com câncer. Aí quando eu cheguei lá para orar com ele, eu já estava com o coração solto. Já estava com o coração livre. E aí ele disse algumas coisas para mim muito interessantes. Primeiro me pediu perdão pelo que ele fez, contou algumas coisas que ele fez que eu nem sabia. Eu o perdoei. E aí ele disse, chamou o presidente da igreja, ele era o pastor e tinha o presidente da igreja. Chamou o presidente da igreja e disse assim, eu quero o pastor Montes pregando sobre o Espírito Santo, falar em línguas e etc., lá na nossa igreja, depois que eu morrer. Ele morreu uma semana depois. Bem, até hoje não me chamaram para pregar sobre isso lá, mas não tem problema, eu não preciso ir. Mas nós conseguimos consertar. E eu tive certeza, o dia que saiu no jornal, que aquele pastor que dizia de Piraí do Sul, que estava vindo e não veio, saiu na primeira página do jornal o escândalo, que ele estava abusando de crianças. E eu consegui não ficar alegre com isso, mas chorei por causa dele, e fui pedir a Deus compaixão por ele. Eu tive certeza que perdoei o outro, quando vi ele com câncer, sentindo dores na cama, e eu não me alegrei com isso. Eu tive certeza que eu perdoei o terceiro, quando vieram me dizer que ele foi pego em flagrante adultério, com a líder no Ministério de Louvor da igreja, pela mulher dele. E eu me entristeci com isso, e até hoje eu oro por ele por causa disso. Vez por outra o Senhor me põe no coração para interceder por aquele homem. Isso porque eu decidi perdoá-lo. Diga, foi uma decisão. Não tem desculpa para você, meu irmão. Se você quer viver o reino de Deus, ser bem-aventurado, não tem desculpa para você. Você tem que perdoar. Então vamos lá? Seja humilde como uma criança. Tenha compaixão pelos perdidos, por aqueles que estão no pecado e que Deus, eu li com vocês o texto, Deus quer salvar a todos eles. Seja um instrumento de Deus para levá-los à salvação. Seja um instrumento. Terceiro, mantenham unidade. Sejam unidos. Quarto, se reconcilie com o irmão que tem alguma coisa contra você. E quinto, perdoe sempre.
e você vai ter uma vida no reino de Deus, tranquilamente.